Olá, povo da internet, meu nome é Ronaldo Bastos e este é o programa Argumento, que é o seu programa que debate os grandes temas sociais do momento. No programa de hoje vamos falar de um tema muito polêmico atualmente, que é o debate em torno da ocupação das escolas públicas, escolas e universidades públicas. E como sempre eu estou com meus amigos Juliana e Luiz. Olá, pessoal! E aí, pessoal? Então, críticas, elogios e sugestões, deixa aqui embaixo nos comentários e não deixem de contribuir na nossa página de financiamento coletivo. Depois da vinheta, a gente se encontra para começar o papo. Não sai daí! Bom, vamos falar do tema da ocupação das escolas. E antes de a gente analisar a legitimidade jurídica, eu queria falar um pouco, talvez eu me estenda um pouco, mas é importante a gente falar da legitimidade política no ponto de vista da teoria política e por que se ocupa o espaço público, na medida em que esses estudantes, que são jovens, são estudantes secundaristas, estão sendo submetidos a uma crítica ferrenha da imprensa. Então, em primeiro lugar, o que temos que saber é que, embora as constituições modernas elas mencionem a palavra povo, às vezes elas se esquecem que o povo inclui também aqueles povos que são aquelas pessoas que são excluídas, se não de fato, se não juridicamente, pelo menos de fato, do acesso aos bens públicos, né? E aí a gente chega naquela distinção que Marcelo Neves faz, Gessé Souza faz também, de subintegrados e sobreintegrados. Que é a seguinte distinção: para uma parcela da população, que eles chamam de subintegrados, a polícia é atuante, a polícia faz a autuação, a polícia limita e, em contraposição, elas não têm acesso aos bens públicos que as outras pessoas têm. Para outra parcela da população, a polícia nem toca e, em compensação, eles são um bando de privilegiados, têm uma série de privilégios. Então, o Giorgio Agamben, filósofo italiano, ele vai falar que nas democracias modernas há uma fratura fundamental, em que esse povo ele não é único. Existe o povo que é incluído e o povo que é excluído. E isso, os movimentos sociais, os novos movimentos sociais, eles perceberam essa distinção. E é por isso que às vezes temos a impressão que esses novos movimentos sociais são, digamos assim, apartidários, pelo menos do ponto de vista do partido político institucionalizado. Não que não sejam movimentos políticos, mas são movimentos, algumas vezes, não vinculados diretamente a partidos políticos, porque eles aprenderam que essas organizações institucionalizadas, que são organizações hierárquicas, que não valorizam a democracia direta, o tete-a-tete, elas são instituições que excluem algumas pessoas por suas características, tornam essas pessoas invisíveis. Então os novos movimentos sociais, apelando para a democracia direta, eles querem dar visibilidade àquele povo que sempre foi invisível para uma democracia representativa, para os nossos estados constitucionais. Então, o grande objetivo desses movimentos sociais é dar essa visibilidade, e por isso que eles reivindicam o espaço público, ou seja, que é um espaço de todos e que as pessoas estão criticando. Não, eles estão ocupando esse espaço público, mas o espaço é deles também, e por muito tempo eles foram invisibilizados. E eu queria ler um trecho de Don Mitchell, que é um autor que se dedica ao direito à cidade, que basicamente resume essa história desses novos movimentos sociais. Ele diz assim: o direito à cidade é um grito, uma demanda. Então é um grito que é ouvido e uma demanda que tem força apenas na medida em que existe um espaço a partir do qual e dentro do qual esse grito e essa demanda são visíveis. No espaço público, nas esquinas ou nos parques, nas ruas, durante as revoltas ou os comícios, as organizações políticas podem representar a si mesmas para uma população maior e, através dessa representação, imprimir alguma força a seus gritos e demandas. Ao reclamar o espaço em público, ao criar espaços públicos, os próprios grupos sociais tornam-se públicos. E tem duas consequências disso. Primeiro, é criar um hábito democrático nessas pessoas
que se acostumaram a transferir para a democracia representativa o forjamento do espaço público e o forjamento das nossas regras sociais, a regulação da nossa conduta social. Então, quem participou já desses movimentos, eu fui mais atuante ali no Ocupa Estelita, aqui de Recife, a gente percebe que em uma organização política não hierarquizada, que valoriza a democracia direta, as pessoas pela primeira vez, nesse hábito democrático, se sentem participantes da vida social, porque as decisões são decididas por maioria e há um consenso de que decisões devem ser tomadas. Então a primeira coisa é essa ocupação do espaço público, ela possibilita esse hábito democrático que a gente perdeu, esse hábito democrático que a gente sempre transfere para os políticos e os nossos representantes. Brasil, né? É verdade. E a grande questão que tem relação com o desenvolvimento do capital é que hoje as grandes cidades, e esses novos movimentos sociais perceberam isso, essas grandes cidades são cidades neoliberais, onde vivemos uma espécie de socialismo de ricos, porque criticam muito o socialismo, mas há um conluio entre o poder público e as grandes empresas privadas, as grandes corporações. E a gente está vendo isso um pouco na Lava Jato, né? E que o quanto essas corporações sempre dominaram o panorama político e nós ficamos encolhidos diante dessas corporações. Então, ocupa-se o espaço público tendo a noção que se o capital hoje está desterritorializado, o capital vai para o lugar que lhe dê mais benefícios, lhe dê mais condições, a gente vai, diante de um capital desterritorializado, a gente vai dominar o espaço público, a gente vai ocupar com um espaço que é nosso também. Então, nesse primeiro momento, eu queria defender a legitimidade da ocupação das escolas e a ocupação desse espaço público. E, embora a grande mídia faça um grande alarde, isso não é de hoje não, a ocupação, essa técnica de ocupação do espaço público. Se a gente pensar no início da década de 90, os grandes movimentos anti-globalização, como o movimento de justiça global, ou até a Batalha de Seattle, que virou até filme, documentário, eles utilizavam essa técnica. Em 2011, o Occupy Wall Street, os movimentos de ocupação na Praça de Catalunha, lá em Barcelona, na Avenida Lisboa, lá em Portugal, lá na praça, lá em Atenas, os movimentos em Atenas, todos utilizaram essa técnica da ocupação do espaço público. E em 2013, nas jornadas de junho, a gente também utilizou essa ocupação do espaço público. Então, há toda uma legitimidade política para ocupar espaços que nós não ocupávamos antes. E claro, nós incomodamos agora que estamos ocupando esses espaços públicos e fazendo reivindicações populares que eles não estavam acostumados. Eles estavam acostumados a gente passar um cheque em branco na democracia representativa e ele fazer o que quisesse, e a gente viu que esse poder constituído, ele altera as nossas escolhas constitucionais. A gente viu no nosso programa sobre a PEC 55, a PEC 241. Então tem total legitimidade política essa ocupação dos espaços públicos, a ocupação das escolas, e nós do programa Argumento incentivamos esta ocupação. Agora, além da legitimidade política, Juliana, a gente tem uma legitimidade constitucional dessa ocupação. A Constituição, ela confere essa liberdade de reunião e liberdade de ocupação de um espaço que é público, não é isso? Sim, sim. A Constituição, ela confere como direito fundamental, né, a liberdade de reunião, a liberdade de associação. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou em outras ocasiões no que diz respeito à legitimidade desses movimentos, inclusive em temas mais polêmicos, como a Marcha da Maconha, por exemplo. E no que diz respeito à educação, a gente tem um artigo específico que ele diz que a escola, a educação é dever de todos. Então, se a educação agora está em risco com a PEC 55, e se é dever de todos proteger a educação, ao meu ver, os estudantes estão totalmente legitimados. Além de previsões na seara dos direitos individuais, nós temos uma previsão no que diz respeito à educação, né? Certo. E tem essa... Às vezes se esquece essa noção, né, Luiz?
que parece que são seres privados que destituem os outros do uso do bem público, mas são pessoas que estão ocupando o espaço que é deles também, a escola é deles também, não é? Claro, a escola pública e até mesmo a própria escola particular, que no final das contas está prestando um serviço público, é um espaço de interesse estratégico da sociedade. Então, por mais que você tenha uma escola privada, mas a escola pública, ela entra dentro dessa perspectiva de você ver uma parte da sociedade e você está ali hoje com uma sociedade que trabalha, formatando a sociedade que vai trabalhar na próxima geração. Então é uma condição estratégica e ao mesmo tempo a gente não está tratando de uma situação de um ponto de vista jornalístico em que você resume numa reportagem de 3, 5 minutos, parece que tem uma horda de pessoas que está ali ocupando, né, está violando o direito à educação, violando o direito das pessoas de entrarem na escola. São pessoas que estão ali efetivamente com uma pauta política, né, defendendo-se politicamente, inclusive, de uma mudança de sociedade que está sendo prevista de uma forma sem consulta nenhuma, né, um impacto de 20 anos para frente, um impacto dentro do ensino médio. Então não é só a questão da PEC 55, né, que está dentro da pauta do pessoal da ocupação. É como também vai ser essa nova escola, né, como vai ser esse novo ensino médio. No ensino médio que você vai ter adolescentes que estão ali facultados a ter aulas de artes, de música, de educação física. E então, olha, a formação da gente, a educação não é só uma formação matemática ou exata ou de português ou de linguagem. Tem um lado lúdico também que desenvolve a pessoa. Então, esse novo currículo, né, que está sendo tão festejado, né, com esse debate que está sendo resumido a uma medida provisória, né, que aí Juliana pode dizer, para que serve uma medida provisória, né? Está lá na Constituição, já foi usada para de tudo, mas basicamente é uma matéria de relevância e urgência. Então, como é que a gente vai trabalhar na nossa nova escola da próxima geração de uma forma hoje relevante, urgente, atropelada e com todo o procedimento legislativo, né, sendo questionado e até mesmo, né, dentro de uma conjuntura legislativa que mais popularmente, né, a gente chama mais de um conjunto de pessoas sem legitimidade nenhuma. Então, na verdade, não está tendo uma violação do direito à educação. As pessoas estão exercendo, dentro de uma estrutura de educação em sentido amplo, também o seu sujeito político, né? Então, é isso mesmo que você falou no começo, né? As pessoas hoje elas se sentem deslegitimadas pela política tradicional que formalmente, ou pelo menos nos últimos tempos, colocou nessa situação de que ser político não é bom. Então, não seja um sujeito político, né? Tenha paciência para a cada 2 anos ir lá na frente da urnazinha eletrônica, faça seu voto, vá-se embora e sair de embora, deixe para o político profissional. Então rendeu o que rende, né? 30 e tantos partidos no Brasil, todos com ideologicamente muito parecidos e se vendendo do mesmo jeito, né? E sendo muito pouco representativo, né? E ainda que quando você diz essa reforma do ensino médio, porque tem a ver com esse tema também, de só ensinar matemática e português como obrigatória, você está voltando ao século XIX, quando surgiu o positivismo, claro. A escola conteudista, está ignorando a teoria das múltiplas inteligências, né? E depois de um governo de ordem e progresso, né, pô? É verdade. E a questão vai além também, né? Você tem com essa medida provisória 746, que institui a reforma do ensino médio, a previsão, por exemplo, dos turnos em tempo integral. E o pessoal que trabalha? E o estudante que trabalha e precisa sustentar a família? Se a evasão hoje ela já é grande, você imagina com essa reforma, né? E tem também incluído aí o projeto Escola Sem Partido, né? A lei da mordaça. A lei da mordaça, que é muito problemático, né? Porque parte, na verdade, o escola sem partido ou escola só com o meu partido, né? Sim. Porque como se a educação política fosse uma educação político-partidária. E quando você proíbe de contestações políticas, como se essa proibição não fosse também política, né? Sim. A escola sem partido tem parte dessa proposição, é um movimento muito conservador e a gente está sofrendo. Então tudo nesse bolo está culminando nessa ocupação das escolas. E a gente se esquece que são jovens e a gente tem que elogiar essa juventude. Isso. A gente já quer que a juventude nasça conservadora, como os nossos representantes, né? Deixa eu ficar um pouquinho mais velha, né? Vai ser reacionária lá quando tiver mais... Tomara que nem quando estiver lá. Mas veja,
são jovens que estão demonstrando postura política, cheia de sonhos. Uma das líderes, né, das ocupações foi criticada que ela era filha de um político e por isso tinha formação político-partidária a escola, como se a ocupação não fosse luta por um direito constitucional, que é o direito à própria educação, que está sendo destruído com essa PEC, não é? No final das contas, entra muito dessa estratégia de contestar essa atuação política, se valendo muito disso que você falou também, logo no comecinho, a questão do invisibilizado, né? O invisibilizado, quando ele começa a se colocar, né, frente ao supervisibilizado, como fala Boaventura, né? E então a tendência é ele ser considerado logo a figura, o inimigo do Estado, né? Ou pelo menos o inimigo daquele segmento que está no controle da elite, que está no controle dos recursos e das fontes de riqueza da sociedade de uma forma geral. Então a pessoa, quando ela quer ser ouvida, então ela começa a ser colocada também nessa situação de uma contestadora e não de um sujeito político. Então, quando você não quer ter o debate político, você faz logo a tábua rasa e diz, olha, esse aqui é o inimigo. Então, tá vendo? Ele está ocupando seu espaço, você que quer ir ter a sua aulazinha tradicional, não sei o quê, ou o professor que quer ter a sua aula tradicional, como se essa atuação não fosse também parte de um processo educacional, né? É verdade. E um dos principais argumentos, né, contra a ocupação das escolas é que como é que a gente vai fazer o Enem com a ocupação das escolas? Fala aí, Juliana. Esse argumento é um argumento típico que foi utilizado pela mídia para jogar os estudantes um contra os outros e para tirar a legitimidade do movimento. Agora, uma coisa que a mídia não fala é que as eleições de segundo turno, elas aconteceram, as eleições municipais de segundo turno, aconteceram com as escolas ocupadas. Né? Não houve nenhum impedimento por parte do movimento e os estudantes já haviam também, várias vezes os estudantes, eles se pronunciaram no sentido de que não haveria nenhum empecilho para a realização do Enem. A pauta política do pessoal é do ponto de vista de você sentar e discutir as novas diretrizes da educação. Ninguém está falando ali de absorver patrimonialmente a estrutura do colégio e impedir que ela seja usada, né? E ainda teve que, aí entra em contradição com esse discurso, ainda teve a invasão à escola Florestan Fernandes, né, do MST, sem mandado judicial, como se fossem um bando de criminosos que estivessem ali, né? Não, sem falar a liminar que saiu lá, né, pelo Distrito Federal, né, saiu lá de Brasília, em que o próprio juiz se coloca quase numa condição de chefe de polícia, né? Olhe, corte a energia elétrica, corte a água, só faltou mesmo dizer tranque a janela, tranque a porta e solte gás lacrimogêneo lá dentro. É verdade. Né? Então ele não fez o trabalho do magistrado, né? Ele extrapolou isso para ser o próprio chefe de polícia, né? Tomou essa condição, né, da própria polícia de usar da melhor técnica ou não, né, para fazer a execução daquele ato, que aí a gente pode questionar, né, todo tipo, a questão do mandato, da reintegração de posse. Agora o juiz lá dizer o que tem que usar, faça assim, faça assado, é quase um torturador, né? Você autorizar a suspensão de energia, água e da entrada de familiares com comida, né? Essa foi uma decisão que ela lembra muito as técnicas de tortura guardadas às devidas proporções, né? E a gente está falando de adolescentes e de pessoas e de crianças, né? Que são protegidas pela Constituição nos direitos fundamentais e no Estatuto da Criança e Adolescente. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele reafirma direitos fundamentais que são atribuídos a todos, mas o Estatuto faz questão de reafirmar esses direitos para as crianças e adolescentes. Inclusive, né? de ser o sujeito político, né? Ainda que não tenha o direito de voto, né? Mas reconhece a condição dele de sujeito político, né? De se posicionar, de se colocar. Isso não só no plano nacional, no plano internacional também tem esse reconhecimento, né? Também, então vai por essa mesma linha, né? A própria convenção fala a própria Declaração Universal fala dos direitos políticos, a própria Convenção Americana. Então, as convenções específicas, o Protocolo de São Salvador. Então, você tem nesse arcabouço, numa série de instrumentos, toda essa proteção. Né? Sem falar da condição clássica, né? Nossa, principalmente a partir das revoluções liberais, da questão da pessoa se colocar, né? Se expressar, se pautar. Né? Então, de forma alguma, estava vendo ali uma violação ao direito de expressão. Né? Ninguém está mitigando terceiro e mitigando o outro para estar numa posição de destaque ou para querendo falar ou ainda violar a honra de outra pessoa ou de qualquer outra instituição. Na verdade, então se posicionando, né?
Ainda você falou das constituições liberais, o direito de resistência, né? Claro. O direito e principalmente de limitar o próprio Estado, né? Limitaria né, essa própria decisão. E principalmente que a resistência deles é uma resistência não violenta, né? Uhum. Então, pacífica. E essa decisão foi proferida por um juiz da Vara da Infância e da Juventude, o que é ainda mais chocante, né? O que é ainda mais chocante. No mínimo, era se esperar que fosse uma pessoa especializada, né? Conhecesse a Convenção dos Direitos da Criança das Nações Unidas, né? Que prevê isso. O próprio ECA, né? Nasceu de dentro da Convenção, né? Então não foi um instituto que saiu do nada e caiu aqui na década de 1990. Né? E o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, que vem com a Constituição de 88, o princípio do melhor interesse da criança, quer dizer, com a Constituição de 88 tem toda uma reformulação na forma de pensar o menor de idade. Ele não é mais pensado apenas como o infrator, como uma pessoa que não está numa família regular, mas ela é pensada em dentro de seus amplos direitos sociais, na educação, cultura, lazer, dentro de suas amplas liberdades, né? Isso porque a gente ainda não falou da ocupação das universidades, né? Aí já não entra mais criança e adolescente, né? Mas entra o universitário, né? Aquele que vai ser impactado diretamente, não pela lei do ensino médio, mas pela PEC também, né? Quer dizer, ele talvez nem tanto diretamente, né? Porque muitos já estão até mais próximos de se formar, né? Mas o pessoal que está chegando, né, que vai pegar uma universidade desmontada, né, talvez um corpo docente envelhecido e desmotivado, né? É verdade. E o que está de pano de fundo de tudo isso fazendo só uma observação para não achar que a gente é um defensor universal, é evidente que eles podem ter cometido erros, podem cometer abusos, afinal são jovens, mas o que está de pano de fundo disso é a criminalização dos movimentos sociais, né? Você não pode mais reivindicar, você não pode mais ir à rua, aí você edita lei de terrorismo, que aqui no Brasil é óbvio, né? Tem muito terrorismo, é claro. A ideia toda é você proibir que as pessoas vão à rua, ocupem os espaços públicos, os espaços que também são delas, e que reivindique melhorias, né, que se oponha ao Estado. A turma não quer mais oposição ao Estado, né? Principalmente porque essa nova geração, ela foge de uma estratégia de atuação política daquelas entidades que nasceram no período da redemocratização. Muitas das ONGs, o próprio grupo pensante daquela época, hoje está praticamente já pode ser declarado até antiquado do ponto de vista de posicionamento. E hoje essa juventude ela está muito mais rápida, ela está muito mais independente. Então não é mais uma juventude como a da gente que foi forjada dentro dos partidos, né, que sempre procurava referência, né? E isso. Então hoje a meninada ela mesma se forma, ela mesma dialoga entre si, se comunica, usa das redes, então tem um pensamento político hoje totalmente diferente, né? E esse ativismo é interessante porque o ativismo da nossa época era um ativismo que descambava na política, né? Na política institucional. Isso, esse ativismo ele quer melhorias nos seus âmbitos de disputa, mas não necessariamente que eles se convertam, que eles se insiram na política institucional. Tem os problemas, evidentemente, que para a efetivação das suas disputas fica muito mais difícil se não tem esse elo com o Estado. Mas é louvável que eles estejam interessados na política com P maiúsculo e não na política partidária, politicagem, né? Isso eu acho muito interessante deles. E o grande problema é que a gente está caminhando, naquele programa que a gente falou da justiça de transição, a gente está caminhando para um autoritarismo, né? Os nossos estados democráticos estão ficando cada vez mais autoritários. É uma campanha de difamação, tanto da esquerda quanto dos movimentos sociais, na própria mídia, que faz com que a população ela critique aquelas pessoas que estão lutando pelos próprios interesses da população. Joga contra os outros, como a Juliana falou, não é isso? Não, isso aí são as estratégias, né? São as estratégias que entram dentro de uma produção midiática que depois você não consegue controlar, mas saber quem é o mocinho, quem é o bandido, né? Então, tudo fica isso muito misturado e praticamente você reduz a reportagem muito fechadas, focadas. Então, um menino que passa com a cabeça coberta, pronto, vira logo um possível terrorista, né? Verdade. Sem falar da própria lei antiterror brasileira, que é um negócio que é um fenômeno que foge muito, pelo menos a gente, no sentido do que acontece, mas com os Estados Unidos e Europa,
Mas e no final das contas a gente construiu para dar uma satisfação para os grandes eventos, para a Copa e para as Olimpíadas. E ao mesmo tempo que deu uma satisfação, o pessoal se oportunizou para fazer uma tábua rasa do garantismo penal, né? Porque é uma lei extremamente aberta, né? Então qualquer coisa realmente, se a gente começar a fazer um debate, começar a parar e a rua, daqui a pouco a gente pode ser preso como terrorista. Não, tinha até aqueles cartazes de fora Temer, que as pessoas eram conduzidas para fora do Estado. Realmente é a legalização do inimigo do Estado. Não, né? Eu não sei como a polícia ainda não bateu aqui na porta para prender a gente nessa gravação, né? O Boaventura... Se fosse ao vivo, né? Se fosse ao vivo, a gente tivesse... Verdade. O Boaventura, em uma entrevista que ele deu à Carta Maior, agora há pouco, ele fala justamente disso, né? Que houve uma propaganda muito grande contra o governo do PT e agora as pessoas estão percebendo que esse atual governo não é essas maravilhas todas e a solução que está sendo usada pelo governo é usar a força para poder impedir as manifestações, né? E quando eu digo usar a força, eu estou falando de usar a força policial e de usar as instituições como o judiciário, que vem legitimando esse tipo de atitude, a exemplo dessa decisão das escolas, né? É verdade. Então a gente pode finalizar por aqui, né? Tem alguma coisa para dizer, Luiz? Não, assim, demais, só se a gente tivesse muito mais tempo, né? Mas a gente finaliza por aqui. A gente quer dizer que o programa Argumento tá de olho. O movimento da ocupação das escolas ainda não acabou. Então, qualquer coisa nova a gente pode voltar aqui para falar sobre esse movimento. Então, se você ficou até aqui, obrigado pela audiência e até um próximo argumento. Até a próxima. Tá arvorando a bandeira da meninada, né? Tá certo. Tchau. Tchau pra vocês. Tchau. Ou então o discurso da galera do direito, né? Que tá dando aula, os senhores, os doutores, não é? Só tem mulher na sala hoje em dia, né? Os senhores. E ficam os doutores. Que mano, que doutor? Faz doutorado. Porra. Doutor é a gente, pô. Doutor é a gente. Chegou um cara lá na vara e eu disse, não, doutor, não sei o que. Não sou doutor não, mas ninguém é doutor aqui, todo mundo se chama de doutor. A gente botou o olho pra mim. Eu vou falar rápido aqui pra vazar depois, que hoje é sexta.